Tem Aí, muita ó. coisa pra falar. Ah, rapidinho. Por Só favor. queria dar um recado. Teve um cara no Vasco da Gama, no século passado, chamado Ademir Queixada. Ah, Vem fazer história no Vasco, Pedro. Vem ser o queixo de ouro, assim como Ademir Queixada foi. queixo rubro? Papo reto, Que tá? papinho, Já né, viu Ademir cara? Queixada? Ademir Queixada é assim, ó. Mó queixão, filho. Mas aí, Vini, fala pra gente aí o próximo assunto. Cara, próximo assunto, Flusão da Massa. Tá na tela. Jog... Tá na tela aí já. Tá na tela. Jogou no Diego Armando Maradona. E voltou para casa com um empate, no qual o Fluminense nem só chutou uma bola no gol. Não, Cara, esse jogo foi doido, né, cara? E a Foi um bola, jogo cara de Libertadores. fato. mano, Faltou jogo entrar Cafu. truncado, jogo difícil de jogar, jogo difícil de jogar mesmo, truncado. E, cara, queria saber a opinião de vocês. Só saiu o gol, com um chute no gol, e nem tava mais o goleiro no gol, tá ligado? Tava no meio campo já, o goleiro tinha sido expulso. Só ir pro Samuel Xavier, o lateral direito, com o Cano em campo, só ir pro Samuel Xavier, chutar a bola no gol e tal. Muito gol do Samuel E Xavier. conseguir fazer o gol. Achei um jogo bem complicado do Fluminense. Acredito que foi mais complicado do que a gente imaginava, sendo bem sincero. Cara, mas eu acho que eu acertei o placar, hein? Você acertou, você falou 1-1. Eu falei 1-1 com o Fluminense saindo perdendo e o Argentino Júnior empatando. Acho que eu falei 1x1 também. Acho que eu falei 1x1 Juvenil também. falou, Não, Juvenil não, falou não. 1-1. Vocês deram vitória do Fluminense. Eu dei vitória do Fluminense. Eu dei vitória da Argentina Júnior. Cara, nós dois fomos de empate e o Vini foi de vitória do Argentino Júnior. É, Pô, tá querendo vir na minha, hein? Será, velho? Depois eu vou ver esse direito. Mas eu acho que eu bem falei. feito não. Mas, pô, foi bizarro, mano. Foi um jogo de maluco mesmo aqui, ó. Arthur Xavier falou, o jogo do Flu é bizarro. Lucão, um jogo maluco. Acho que o goleiro não pegava nem se fosse de verdade. De verdade Cara, pegava. Eu Acho acho que que não. sim, eu Será? acho que pegava, cara. Acho que pegava. Pô, sabe por quê? Se o meio campo encostou na bola, pô, o goleiro tá ligado. É verdade. Pra ele tá no gol, obviamente que ele deve ter um pouco de noção, né? Porque tem goleiro de rachão também, tem uns caras que agarram no rachão. Eu que já fui jogador e tal, fui sub-18 do Vasco e tal, eu tô ligado, tá Não, ligado? nos meus tempos de América também. Sim. Eu não vou contar mentira aqui não, eu nunca joguei nada. Então, quando Aí, era mas jogador, olha o que o Lucão falou. divisional, Pô, é desculpa, Vini. Ele Pode falou falar. assim: tem goleiro que não iria pular naquele chute. Jogador de linha foi nela. Rogério Ceni. Vai fazer aquela assim, ó. Santos, golpe de vista. Rogério Ceni era o rei do golpe de vista, mano. Correto, mano. Abraço Rogério Ceni que tá assistindo a live agora. Mano. Pô, grande Rogério Ceni. Grande Rogério Ceni, quase treinador do Vasco da Gama. Papo reto. Mas é basicamente isso, rapaziada. O que vocês acharam desse jogo? Qual a expectativa de vocês pro jogo que vem? Tá ligado? Quero saber de vocês aí. Por que você tá apontando pra cima, cara? Pra você falar, pô. Tá falando pra Ah, é vocês. porque aqui você tá em cima de mim no Discord, então eu tô E lá ele, 1000 vezes. apontando o quadradinho com a sua cara em cima. Meu Cara, Deus, essa cara. música do Manuel Gomes, posso só trazer uma parada aqui? O Traz. Manuel Gomes ele é tão louco que nessa música ele só tinha que falar uma palavra, que era uma frase, né? Que era lá ele. Ele escreveu num papel pra ler e ele fala errado, porque na música ele fala lá nele. Lá nele, 1000 vezes. Grande Manuel Gomes, mas olha só. Cara, falando sobre o Fluminense. Um jogo muito maluco, porque o Fluminense tomou um gol muito cedo. O Fábio voltou a ser aquele goleiro que salva o time em diversos momentos, igual a gente falava aqui há alguns tempinhos atrás. Uma pressão absurda dentro do estádio, torcida em cima. E pra mim, apesar do empate, o Fluminense saiu vitorioso desse jogo, tá? O Fluminense pode não ter saído com a vitória, mas o Fluminense saiu vitorioso desse jogo, muito por conta do empate, da forma que ele aconteceu. Porque, cara, se a gente for pegar o jogo em si, o Fluminense tinha todos os elementos possíveis pra derrota, né? O time tinha tudo pra ir por água abaixo, jogando mal, teve uma expulsão, mas conseguiu dar a volta por cima e lá no finalzinho do jogo com o Samuel Xavier, numa bola safada, conseguiu empatar o jogo e vir vivo pro Brasil. Porque é o seguinte, o Fluminense ele basicamente caiu numa armadilha na Argentina, né? Quase que numa teia de aranha, o time ficou muito perdido em campo, sem saber o que fazer diante do Argentino Júnior. A defesa estava muito mal no jogo, a defesa estava meio perdidona, então não sabia muito bem o que fazer. O ataque, mesmo com o Germancano, que é o grande jogador do Fluminense no ataque, não conseguiu ser eficiente.
O time toda hora, além disso, era uma vítima muito forte da linha alta do Argentino Júnior pro impedimento. Eu separei o número aqui, no jogo inteiro o Fluminense teve 6 impedimentos. Só no primeiro tempo. E nenhum do argentino, né, mano? Isso é bizarro, isso mostra como o Pelé foi embora de repente. Foi. Mas enfim, isso que eu ia falar, outra coisa que mostra como o Fluminense foi mal no ataque, além dessa linha de impedimento alta, é o número de finalização do time, né? Só nos primeiros 45 minutos, o time teve 2 finalizações. E a primeira veio só aos 29 minutos, já muito perto do final do primeiro tempo. Que esse não é o Fluminense que a gente quer ver e tá acostumado a ver, né? Que é um time que sempre vai pra cima, impõe seu jogo, toques rápidos, time intenso. O Fluminense era um time morto, era um time fraco. Em contrapartida, o Argentino Júnior, por exemplo, só no primeiro tempo teve 3 chances claras de gol. Então era um time que, apesar de não ter tanto a bola, que o Fluminense teve mais a posse de bola no primeiro tempo, se eu não me engano teve 56% de posse de bola. Mas foi um time que conseguiu ser mais incisivo do que o Fluminense, né? Foi um time que mesmo com menos posse de bola conseguiu criar mais chances, enquanto o Fluminense estava completamente perdido. Até o segundo tempo. Porque quando vem o segundo tempo, o Fluminense consegue entrar mais no jogo, consegue melhorar. A saída do Ganso, depois da expulsão do Marcelo, a gente vai falar aqui depois sobre todo esse lance, toda essa polêmica envolvendo o Marcelo e o jogador do Argentino Júnior. O Diogo Barbosa entra no lugar do Cano, uma substituição que no primeiro momento a gente pode olhar e falar, caramba, coloca o... É porque o Marcelo tinha sido expulso, mas pô, vai tirar o Ganso, que poderia ser um homem ali, que poderia cadenciar o meio campo. Mas o Diogo Barbosa ajudou muito nessa recomposição do Fluminense, foi um jogador muito importante e deu uma segurança pro time que o Fluminense não estava tendo, o que permitiu com que o time começasse a se achar em campo, começasse a não dar resquícios daquele Fluminense que a gente conhece, mas pelo menos mostrar que, cara, a gente não é uma presa tão fácil assim, a gente pelo menos vai tentar fazer algo. Foi o que o time se propôs, o time conseguiu dominar mais o Argentino Júnior, soube administrar mais a posse de bola e principalmente soube o que fazer com ela. Uma coisa que me chama a atenção é como o Fluminense se comporta fora de casa, porque a gente bate muito nessa tecla aqui do Fluminense forte dentro de casa. O Fluminense muito, que avança muito, que sabe o que fazer com a bola, a gente falou... Domina o jogo. A gente falou que em determinados momentos, cara, o Fluminense ele é um time que todos os jogadores sabem o que eles devem fazer a todo momento. Então se o Cano corre, o Ganso sabe onde ele tem que dar a bola, para que ele tem que passar, porque o Arias vai fazer um movimento X, o Samuel Xavier vai passar, o time conversava entre si. Fora de casa isso não acontece. E aí eu acho que é o grande problema do Fluminense, que falta maturidade pro Fluminense fora de casa. E isso é uma coisa que o time tem que ter se quer ser campeão. Eu não lembro aqui de cabeça agora qual time foi campeão da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil, que o Fluminense já foi eliminado, mas enfim, jogando tão mal fora de casa. Não vai ser sempre, principalmente em jogos mata-mata, que você vai fazer uma partida horrível em casa e vai conseguir recuperar fora de casa. Posso fazer os números aqui? Por favor. Dos últimos 9 jogos do Fluminense fora de casa, foram 2 empates e 7 derrotas. Tá vendo? O Fluminense não ganha fora de casa. A última vez que o Fluminense ganhou foi contra o Cruzeiro, se eu não me engano. Ó, há um bom tempo. E assim, se fosse um Fluminense que jogasse bem mesmo perdendo, a gente ia entrar naquela seara do Fernando Diniz que ia falar, pô, cara, o time tá criando, mas não consegue vencer, não consegue fazer gols. Pô, clássico Fernando Diniz. Alguma coisa tá acontecendo que ele tem que melhorar na finalização, no terço final. Só que não é isso que acontece. O Fluminense vem jogando muito mal fora de casa. É um time extremamente frágil. É um time que, se pegasse um time um pouquinho melhor que o Argentino Júnior, ia tomar uma vitória, no caso uma derrota, ia perder o jogo, e ia ver um cenário super complicado dentro do Maracanã, que supostamente é o mais fácil, né? Você decidir em casa com o apoio da sua torcida. Então, cara, eu acho que esse é o principal problema do Fluminense e o principal conserto que deve vir daqui pra frente com o Fernando Diniz. Criar maturidade pro time jogar fora de casa. Fazer táticas diferentes, estratégias diferentes para que o time tenha repertório para quando se vê numa situação complicada fora de casa, conseguir botar a bola no chão, colocar a cabeça no lugar e falar, rapaziada, beleza, vamos fazer o que é necessário e vamos tentar vencer. Porque se continuar dessa forma, cara, eu acho que vai ser muito difícil o Fluminense se sobressair em umas competições assim a longo prazo. Você tá mutado. Mudo, cara. Você tá mutado, cara. Oi. O moleque é maluco, cara. Cara, passo também
pelo Fábio, cara, essa partida de ontem. Salvou em alguns lances ali, que o Fluminense poderia ter sido derrotado. E, cara, uma partida... Cara, foi um bom jogo, assim, de se assistir por ser Libertadores. Não foi aquele jogo bom tecnicamente que a gente assiste e fala, pô, jogaço. Mas, cara, foi movimentado. Foi aquele jogo, cara, de Libertadores mesmo que a gente tá acostumado aqui, jogo raiz. E o Fluminense começa mal no primeiro tempo. Por mais que o adversário Argentino Júnior seja bem abaixo tecnicamente, a gente consegue perceber que o Fluminense é muito acima do Argentino Júnior tecnicamente, jogadores muito melhores, toma um sufoco e acaba tomando um gol. Mas depois desse gol, o Fluminense consegue botar a bola no chão, tenta um pouco daquele seu jeito de tocar mais a bola e buscar o gol do adversário. Mas, cara, realmente, Arthur, eu concordo com você no que você diz do Fluminense jogar fora de casa, jogar diferente. Não consegue impor o seu jogo fora de casa da mesma forma. Até tenta, não tô dizendo que o Fluminense não tenta, porque o time do Diniz, independente da situação, sempre tá tentando jogar do mesmo jeito. Mas, cara, não consegue. Talvez seja isso, essa mentalidade, como você falou. O time talvez sinta um pouco a pressão de jogar fora de casa. Não dá pra explicar, irmão. Só os caras lá dentro sabem dizer, que é bem estranho mesmo. E, cara, depois no segundo tempo rola aquela expulsão do Marcelo, a gente vai falar sobre isso aqui. E o jogo dá uma mudada, mas também muda muito com a expulsão do Martin Arias, o goleiro do Argentino Júnior. Que aí onde o Fluminense acha o empate. E, cara, por mim, o Fluminense poderia ter saído ali com a vitória, se tentasse mais, fosse mais... O Fluminense não tentou, cara. Não tentou. Poderia facilmente ter tentado chutar mais pro gol, sabe? Eu não sei o que aconteceu ali, os caras... Não sei se foi um fair play, não dá... Pô, cara, vou te falar, nesses últimos minutos finais de jogo, de finalização assim, eu só lembro daquela bola do Léo Fernandes, que foi na trave, na barreira. Na barreira. Que foi a falta que bateu teve na barreira. Teve o gol anulado. E depois a bola do Samuel Xavier. Teve, ainda antes da expulsão do goleiro, teve uma bola do André na trave também. Teve. Não, tô falando assim, pós-expulsão do goleiro... E pós-expulsão teve, no último lance praticamente, ali no finalzinho, o Fluminense teve um gol bem anulado, tava impedido, o jogador do Fluminense foi até do Léo Fernandes, que aí seria o 2-1, mas tava impedido, então não tem o que fazer. Mas, cara, eu acho que poderia ter chutado mais pro gol, finalizado, que talvez conseguiria sair dali com uma vitóriazinha, cara. Pô, mas assim, até no meio de campo aí, ontem não chutou. Sacanagem. Mas dadas as circunstâncias, fora de casa, contra o time argentino, vamos dizer assim, acho que foi tranquilo esse resultado, o Fluminense se saiu bem. Eu acho que tem tudo mesmo para reverter esse resultado aqui no Maracanã. Exato. E o Marcelo, para quem não sabe, o Fluminense entrou com recurso para tentar anular a expulsão do Marcelo. Porque o árbitro expulsou ele. O árbitro expulsou ele e colocou na súmula como uma conduta gravíssima, né? Só que o Fluminense tem até o dia 9 de agosto para tentar recorrer. E isso já aconteceu na Libertadores, tá? O Vasco, se eu não me engano, em 2012, recorreu para o Dedé, que foi expulso. Recorreu e conseguiu a anulação do cartão vermelho. Então o Fluminense está correndo atrás aí para conseguir a anulação do cartão vermelho pro Marcelo. Porque realmente foi tipo assim, um lance muito forte, chocante, só que o Marcelo, por mais que tenha sido expulso na hora, tem como recorrer. Acho difícil, tá, que consiga, até porque houve sim o pisão, infelizmente houve o pisão, só que o Fluminense está tentando recorrer para ter o lateral no jogo de volta no Maracanã. Só que a gente viu que o Diogo Barbosa, dessas contratações juntamente ao Léo Fernandes, foram gratas surpresas, né? Porque Diogo Barbosa, aqui até o Lucão colocou aqui, ó, grata surpresa, três jogos muito bons até agora. Quando entrou, não deixou a desejar, não foi mal ofensivamente e não deixou a desejar defensivamente. Então é um jogador que pode facilmente suprir essa necessidade do Marcelo. Óbvio que não com a qualidade com a bola nos pés que o Marcelo tem, mas é um jogador que, tipo assim, vai conseguir fazer a função perfeitamente. E o próximo jogo do Fluminense no Brasileiro, deixa eu ver aqui agora que eu perdi a colinha. Próximo jogo perdi. Achei. Fluminense e Palmeiras, dia 5/8, daqui a 2 dias. No Maracanã? No Maracanã. Sabadão. No Maracanã, sabadão. Fluminense jogando em casa. Então, vamos ver como que vai ser, porque o Fluminense, como a gente sabe, joga melhor dentro de casa. O Lucão até colocou aqui, ó, que ainda bem que a final da Libertadores é no Maracanã. E se o Fluminense passar e o Flamengo também, as quartas de final também vão ser no Maracanã, né? Mas, cara, eu queria trazer aqui umas informações sobre a lesão do jogador da Argentina Júnior, o Sanches. Sim.
Cara, foi uma parada assim muito feia pra quem tava assistindo. Quem viu o vídeo depois, a gente nem quis trazer aqui pra live. Que são imagens fortíssimas, tá? Fortíssimas mesmo. Cara, E a última segundo- lesão, assim, deixa só te cortando, mas a última lesão, assim, que eu lembro que me deixou impactado com o esporte foi aquela do Anderson Silva. Cara, Contra o Chris aquela Weidman, que é ele demais, bate a né, mano? canela. Esse eu tava vendo ao vivo, eu falei, cara, é absurdo. Essa do Marcelo foi outra que eu vi e falei, nossa, velho, que loucura. Teve Cara, a do Alex Vidal, vocês lembram dele? Lateral direito do Barcelona? Cara, eu lembro, mas não, Eu não me lembro da marcou, lesão. então... Não O lembro dele da lesão. ficou torto, tá ligado? Tipo, tava 6-0 Barcelona, 80 minutos já de jogo. E aí, tipo, bola na linha de fundo, assim, ele foi dividir com o cara chutou o pé dele, Azar, e já cai. azar. Cara, eu vai já ficar vi uma tudo dessa assim no braço, ao vivo, no futebolzinho que eu jogava aqui segunda-feira. Um amigo meu, Vinícius Luiz, até tu conhece ele. Salve Vinícius, às vezes quando ele tá aqui na live. Ele foi, cara, finalzinho de pelada, já tava a galera brincando. Ele foi numa dividida com outro amigo nosso, tomou uma trombada assim por trás e caiu em cima do braço, irmão. O braço dele ficou virado de um jeito assim pra trás que eu nunca vi nada parecido na vida, mano. Nada parecido na vida. O raio-x, o braço dele quebrou mesmo, tá ligado? O osso quebrou. Caraca, Foi bizarro. E, cara, o médico aqui de ontem, o Alejandro Roncorini, médico do Roncoroni. Argentina. Roncoroni, desculpa, Vini. Deu detalhes aqui da lesão do atleta e afirmou nunca ter visto algo parecido. Cara, foi uma lesão surreal mesmo. Aparentemente ele rompeu quase todos os ligamentos do joelho, uma ruptura no cruzado anterior, posterior, e é preciso ver como estão os meniscos. Cara, que bagulho Cara, doido. absurdo, Precisa velho. ser feita uma reconstrução. A recuperação é de 10 a 12 meses. Um ano fora. Não, e 10 a 12 meses pra ele, tipo assim, voltar a andar, tá ligado? É. Ainda vai ter que fazer fisioterapia, ainda vai ter que fazer um monte de processos. Quase 2 Talvez- temporadas aí. Talvez não volte a jogar futebol, cara. isso é uma verdade. Pô, forças Tipo, aí pro Sanches, galera. Pô, forças. E, cara, é triste perceber que foi sem querer, né? Exato. Sem querer. Cara, E, que tipo, infelicidade. Não só o médico do Argentino Júnior nunca viu isso. Foi levado também pro médico da AFA e ele também ficou assustado. Tipo, é algo que é muito difícil de se ver mesmo, porque praticamente saiu, tipo assim, a fíbula e o fêmur, que a fíbula é o osso do joelho, o fêmur é o nosso maior osso, que é o da coxa. Eles se desconectaram, tá ligado? Normalmente quando quebra o osso da canela, quebra o osso da coxa, o fêmur, né? E tudo mais, tipo, a do Anderson Silva, por exemplo, quebrou o osso da canela dele. Então, tipo, placa, reconstrói, espera calcificar, beleza. Só que o dele não, a dele desconectou dois ossos que são conectados. Fora os ligamentos. Então, tipo, é uma Nervoso, lesão mano. muito. É uma lesão muito difícil de se tratar. Ele vai ter que passar por vários procedimentos. Talvez nem passe por cirurgia, pelo que eu tava lendo, mas, tipo assim, tratamento, de 10 a 12 meses, tá ligado? Vai ter que, não cirurgia, tipo assim, com a parte óssea, né? Mas agora, em relação aos ligamentos, filho, Não, esquece. vai ter que dar um joelho novo pra ele, tá ligado? Marcelo vai ter que pagar pensão pro cara, pô, porque Mas olha só, Vini. o cara vai jogar bola. Galera aí desejando forças aí ao Luciano Sanches. Toda a Sports Arena tá com você, irmão. De fato, E, cara, força. vamos puxar aquele palpite de Flu e Palmeiras, então, que jogam sábado às 9 horas no Maraca? 2x2. Cara, eu vou de um bom 1x1. 2x2. Botafogo ficar feliz da vida. Cara, eu acho que é 1-0 Palmeiras. Gol de bola parada. Não, hein? Não, eu não vejo como nenhum absurdo, não. Também Não, não. nenhum. Acho que quem ganhar esse jogo tá tranquilo, tá ligado? Justo. Então por isso que eu vou de empate. Pra mim é um bom 2x2, aquele jogo gostoso de ver. Arthur Xavier 2-0 Palmeiras. Ele falou aqui, ó, eu ajudaria o cara pra sempre, porque a carreira acabou, pô. Não, o Marcelo aí tá com a mãe dos filhos até hoje, não paga pensão, não paga nada, filho. Pensão desse cara. Pô, tá maluco? Lucão, ó, 2-1 Fluminense. Se o Lucão tiver presente, eu mudo meu placar. É verdade, se Vai o Lucão for, o Fluminense ganha de 3x0. Não, se o Lucão for, é 4x0 o Fluminense, pô. Mas eu acho que vai ser um bom 2x2. Então é basicamente isso, rapaziada. Fechamos o Fluminense? Vamos Fechamos chegar com- nele agora?